Então a gente tem dentro da nossa Constituição os princípios que são expressos, ou seja, você lendo a Constituição, você vai encontrá-los expressamente no texto. E tem princípios da mesma hierarquia, com a mesma força, com os mesmos valores, que são chamados de princípios implícitos. Pô, mas se eles não estão escritos, de onde eles surgem? Eles surgem de uma interpretação do texto da Constituição. Vamos lá, rapidamente aqui, uma pequena apresentação. Na verdade, de fato, eu passei em primeiro lugar no concurso da Câmara, mas foi o penúltimo, não foi o último. Teve um depois, mas foi o penúltimo. Sou professor já há algum tempo, acho que do CPM há muito tempo. Não sei quantos anos, mas mais de 8 anos, 10 anos, por aí, de curso preparatório. Então, a gente tem uma parceria muito legal. E o que eu tenho para falar para vocês desse curso da PEMERGE é que eu conheço não só o curso e posso aferir e garantir a qualidade, mas conheço muito os professores. Baruch foi meu professor, Elmo foi o juiz responsável pelo meu estágio na época da faculdade, Rodrigo é meu amigo de longa data, amigo do colégio, da época da faculdade, antes de passar para a magistratura. Então, eu posso aferir e garantir a qualidade desses docentes e do curso. Anselmo aqui no CPM conseguiu reunir, sem dúvida alguma, a estirpe máxima possível para, em 60 dias, transformar esse sonho de vocês possível. Legal? Estou aqui para tentar ajudá-los, não só em direito administrativo, mas qualquer outra dúvida que vocês tiverem referente à matéria, referente à preparação, o que eu puder ajudar, eu já me coloco à disposição de vocês aqui, tá? Robson, obrigado aí, cara. Tamo junto, tá? Vamos junto aqui em Direito Administrativo. E como que eu preparei essa aula de hoje? O que que eu fiz aqui para vocês para tentar facilitar e direcionar as questões que eu penso, eu imagino, a partir de dois fatores muito importantes, como as principais questões que podem vir a ser cobradas, tá? Primeiro fator que eu pesquisei, questões recentes do IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Esse é o nome do IBAD, é um instituto que realiza concursos pelo Brasil todo. Então fiz um apanhado das provas dos 3 últimos anos para vocês, vinculadas às noções de direito administrativo, que é o tema da PEMERGE Noções. Isso traz para a gente uma diferença de profundidade quando pede direito administrativo. Pessoal, então cuidado, esse é o primeiro requisito que me fez pesquisar as provas do IBAD, e cuidado quando vocês forem realizar questões, tá? Porque como é que funciona o estudo, sobretudo do direito administrativo? A gente tem que focar naquilo que o edital pede, porque direito administrativo é um mundo de coisas. Vou dar um exemplo. Lei 14.133, eu trouxe uma questão sobre ela. Lei 14.133 é a nova lei de licitações. Ela substituiu uma lei de 1993, que é a 8666. E no edital de vocês, só tem a citação da lei. Não pediu o que vai cair da lei, são as modalidades de licitação, são os princípios, só tem o número da lei. Então, obviamente, pelo tópico ser noções de direito administrativo, vocês não precisam aprofundar o conhecimento da lei. Senão é muito tempo que vocês vão gastar. Não é tempo perdido, mas não é um tempo focado no objetivo de vocês nesse momento, que vocês poderiam estar estudando outra matéria com foco no concurso. Então, vou citar para vocês alguns artigos que vocês devem ler, devem saber, e não precisam, obviamente, se preocupar com certas profundidades, certas complexidades, porque o concurso, a princípio, não vai pedir isso. Entretanto, as questões que eu trouxe, essas 5 que eu selecionei, que são os principais tópicos que eu analisei, como possíveis ou como mais prováveis de serem cobrados, são questões muitas vezes relacionadas a conteúdos de direito administrativo, complexo, não de noções. Mas é aquele ditado, eu gosto da arte da marinha, gosto de navegar, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então não nos custa aprofundar nos tópicos que são pedidos no nosso edital, mas focado, obviamente, sempre em nosso edital.
Então, para fazer esse levantamento das 20 últimas provas do IBAD, o primeiro requisito foi esse. Focar na matéria que vocês serão cobrados também, a matéria expressa no edital de vocês, para não fugir e a gente não perder aqui um valioso tempo, já que a prova está em cima da hora, valioso tempo para estudar outras matérias que não aquelas que caem exatamente no nosso concurso. E o segundo ponto, que eu acho importantíssimo também, as questões mais recentes. Então, as questões que nós vamos realizar são de 2020 para cá. Salvo engano, das 5, 4 são de 2023, ou seja, concursos recém-realizados pelo IBAD. Isso é importante para a gente saber os atuais servidores ou os atuais funcionários do IBAD, os contratados do IBAD que realizam as questões, como que eles estão pensando. E eu consegui traçar um perfil, pelo menos em direito administrativo, que é muito importante para a gente. E a gente vai perceber isso na realização das questões, tá? Deixa eu ver como está o assunto aqui no chat com vocês. Legal, Bruno. Pode deixar que eu vou avisar para copiar, vou editar algumas questões, vou fazer as questões no quadro com vocês, tá? Fique tranquilo. Essa aula, obviamente, não é a aula completa. Por exemplo, amanhã nós temos aula aqui no CPM de 7 às 10. São 3 horas de direito administrativo. Então, obviamente, eu não vou conseguir aqui falar todo o conteúdo com vocês. É o conteúdo focado nas questões, porque nas aulas a gente aprofunda, fala de mais tópicos, tá? Mas não fique preocupado, fique tranquilo, porque as questões que a gente vai resolver hoje aqui, todas estarão com o conteúdo no quadro e vou explicar para vocês, tá? Vocês verão que direito administrativo, quando você não tem um apoio adequado, parece muito chato. E sendo chato, passa a ser difícil. Porque você não tem aquela paciência, às vezes você não consegue entender muito bem, já fica com o olho um pouco de lado, já começa a perder a atenção. Mas vou tentar trazer o direito administrativo de uma forma que eu sempre me propus. Não só nos cursos preparatórios, não só na faculdade. Sou professor de direito administrativo na faculdade há uns 5 anos. E meus alunos, eu sempre proponho isso com eles, desde o primeiro dia de aula. Vamos trazer o direito administrativo para o chão da fábrica. O que quer dizer isso? Vamos tirar o direito administrativo do pedestal, como se fosse uma matéria muito longe da gente, e trazer para o dia a dia. Direito administrativo é o nosso dia a dia, é a nossa relação com o Estado, é a nossa relação com o município, é a nossa relação com o país. É o que quando a gente para no trânsito, no engarrafamento, quando a gente para no sinal de trânsito, melhor, semáforo ficou vermelho. O que é aquilo? Aquilo é um ato administrativo visual. A luz vermelha tem um significado. Aquilo é um ato administrativo. E a gente vai estudar isso. Ato administrativo, inclusive, pessoal, para quem está em casa acompanhando a gente, eu tenho falado isso com muito mais precisão na sala de aula, ato administrativo me parece que vai ser o ponto mais abordado da matéria na prova de vocês. Por que eu penso isso? Porque dentro do edital, ato administrativo é o mais destrinchado, é o mais separado, é o mais completo item dentro de direito administrativo. Se vocês forem analisar, dentro do edital de vocês, agentes públicos é bastante singelo, bastante simples. Quase não tem nada avançando da introdução. Agora, se vocês forem olhar ato administrativo e poderes administrativos, vocês verão que é completo. Se vocês pegarem um livro de direito administrativo denso de um grande autor, vocês verão que é completo. Então, poderes e ato administrativo, me parece que são os top 2 aí de conteúdo que vocês precisam aprofundar. Tá? Trouxe questões disso, porque são os tópicos que, após a análise feita, que mais figuraram nas provas. Então, obviamente, eu trouxe para a gente abordar. Vou passar aqui o básico para vocês de poderes administrativos e atos administrativos, que me parece que não aprofundarão mais, mas obviamente a gente tem um aparato de estudo necessário para entender. Vou passar para vocês a cereja do bolo, mas o ideal é a gente fazer todo o doce em volta da cereja para a gente ter a confiança necessária na hora da prova e gabaritar direito administrativo, pessoal. Noções de direito administrativo, a gente vai sair desse curso para gabaritar a prova. Tá? Não é algo
que a gente chama de ciência de foguete, noções de direito administrativo. Pouco estudo, mas um estudo muito focado e direcionado vai possibilitar vocês gabaritarem as questões, legal? Anselmo já falou, são 10 questões de direito administrativo e legislação da PEMERG. Então a gente não sabe exatamente quantas questões de direito administrativo terão. Se é meio a meio, são 6, 4, se às vezes são 3, 7, não sei. A gente vai estudar, a gente vai matar o edital focando naqueles pontos principais, legal? Muito bom. Renata falou ali, ó, sou mãe de 3 meninas, mas não é porque sou mãe que desisti do meu sonho, vou vencer o meu sonho. Renata, isso é muito legal, sabe por quê? Às vezes a gente sente a necessidade de mudar exatamente por força dos nossos filhos. Eu fiz isso esse ano. Esse ano minha vida também deu uma modificada, muito legal. Por quê? Porque eu penso em dar o melhor para o meu filho se orgulhar de mim um dia. Então, o filho dá mais força. É claro que tem um tempo necessário de convivência, mas falando o que o Anselmo já falou também aqui, até a noite, vamos diminuir um pouco o horário de sono. Depois de um tempo diminuindo o meu horário de sono, acabou que eu não preciso de despertador para acordar mais. E isso é um problema, porque às vezes final de semana, que às vezes você pode dormir um pouquinho mais, seu corpo automaticamente acorda. Mas seu corpo se adapta, legal? Então às vezes você consegue ganhar 1 horinha a mais, 1 hora e meia a mais de estudo, adequando ou readequando o seu sono para esse momento. São 60 dias, pessoal, até a prova. Legal? Eu acho que vale muito a pena. Isso aí. Foque para cima. Legal, Fernanda. É isso. O sonho é importante. A motivação que vem do sonho, sem dúvida alguma, é a melhor que tem, né? Quando você tem um sonho, aquela motivação se torna diária, constante. É isso aí. Legal. Parabéns. E é uma profissão muito legal. Tem muitos amigos, pessoal. Inclusive, meu filho hoje estuda num colégio que a mãe de uma amiguinha dele é da Polícia Militar há algum tempo. Muito legal. Eu acho a profissão linda, fantástica. Mas o sonho torna ainda mais bonito, né? É isso, Raíssa, pelos meus filhos. Quem tem filho tem um motivo a mais também. Legal, pessoal. Acho que a gente pode começar a entender como que vai funcionar a aula de hoje aqui em Direito Administrativo. Tá? O que eu preparei para vocês? Trouxe 5 questões de 5 temas que eu, após a análise dessas 20 últimas provas, identifiquei como mais possíveis ou prováveis de caírem, de serem cobrados, tá? E como que vai ser a dinâmica nossa aqui hoje? Eu vou abrir a questão para vocês, vamos ler juntos a ementa da questão, o tópico, o título da questão, mas não vamos ler as respostas. Dependendo do tema a ser tratado na questão, eu venho para o quadro com vocês, vou mostrar a base teórica daquele conhecimento e depois a gente vai fazer a questão. Por que eu vou fazer desse modelo? Porque tem gente em casa, tem gente assistindo, que já sabe, já tem algum conhecimento de direito administrativo. Então eu vou fazer esse breve anúncio da questão. Aquele que já souber ou que acha que sabe, vai tentar marcar, legal? Vai tentar fazer a questão, mas ficar tranquilo, esperar o conteúdo. Depois, todo mundo a gente faz junto. Surgiu dúvida, não é essa, por que é essa, por que não é a outra? A gente vai matar essa dúvida. Legal? Muito bem. Vamos começar então, pessoal. Eu vou passar a primeira questão para a gente iniciar esse processo. São 8 horas e 32 minutos. Agora, eu estou achando, pessoal, 119 curtidas, tem 161 ao vivo. Acho que a gente poderia melhorar essa curtida. E outra, eu acho que eu vou fazer um desafio, hein? Tudo correndo legal, vocês motivados. Eu vou passar um conteúdo bônus, se vocês quiserem, tá? Um conteúdo, talvez, um conteúdo da matéria de vocês, é um tópico do conteúdo da PEMERG, chamado Organização Estatal, e é o tópico que eu mais gosto de falar para os alunos dessa parte introdutória. É um conhecimento básico, necessário, para todo direito constitucional, para todo direito administrativo, e aí eu vou para o quadro para a gente fazer um tópico bônus, legal? Vai depender aí da nossa motivação durante a aula. Vamos juntos? Legal. Meta de inscrições para a galera se inscrever. Se a galera se inscrever, você faz. Meta de inscrição, pessoal. Vamos estabelecer uma questão legal aqui. A gente tem 133 curtidas. Legal, já aumentou um pouquinho aí. Qual é a meta legal? Perguntar a produção aqui.
O que é uma meta legal para a gente estabelecer para ter o conteúdo bônus? Bater 200 na live tá ótimo. Vamos lá. Vamos convidar um amigo. Chama o amigo, chama o parente, chama quem ainda não se decidiu, chama para ver uma aula de direito administrativo. Ah, não, meu amigo não vai fazer concurso para PME. Não, direito administrativo serve para a nossa vida dia a dia, mas principalmente para PMERG. Legal? Se nós batermos 200 ao vivo, eu vou soltar ao final o nosso conteúdo bônus, que é um conteúdo importante para a prova de vocês e bastante introdutório para todas essas matérias. Legal? Vamos então para a primeira questão que a gente vai resolver e o primeiro conteúdo, que é o conteúdo cereja do bolo. Vamos lá. Pessoal, princípios do direito administrativo. Me parece uma matéria muito importante e uma matéria basilar, tá? Vocês vão ter, em algum momento, uma certa convergência entre direito administrativo e direito constitucional. Esse aqui é um ponto de convergência, porque a gente vai lá na Constituição buscar os princípios do direito administrativo. Legal? Então vamos ler, como eu disse, a ementa da questão e eu vou ao quadro explicar para vocês o que a questão trata. Vamos lá. Prova de 2023 da Banco IBAD, prova do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para juiz leigo. Então, olha só, essa questão aqui provavelmente não é questão de noções de direito administrativo. O IBAD fez essa questão em direito administrativo, que exige um pouco mais de complexidade, um pouco mais de profundidade. Legal? Vamos lá. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda que de função gratificada na administração pública, direta, indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A referida súmula vinculante externa a proteção a qual princípio do direito administrativo? Olha só, que questão legal. Ela trouxe uma ementa de uma súmula vinculante. Não tem no conteúdo de vocês o necessário estudo da súmula vinculante. Mas esse conteúdo é uma situação concreta. Seria uma nomeação de um parente para a administração pública. É o prefeito nomeando a filha, a esposa, a sogra, o pai, o cunhado. É o presidente da Câmara nomeando os parentes. Que situação se configura a partir desse ato administrativo de nomeação de um parente? A gente tem o que chamam, e ficou muito em voga há um tempo atrás, a questão do nepotismo. O nepotismo é vedado pela nossa Constituição, é vedado pelos princípios administrativos da nossa Constituição. E por falar em princípio, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Vamos ao quadro, então, para a gente ter a diretriz para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Quando a gente fala em princípio, é claro que existe uma profundidade muito mais necessária. Pô, legal, tem gente de Bom Jesus do Itabapoana. Pessoal, vocês sabiam que no estado do Rio nós temos 92 municípios, né? Anselmo aqui no início começou a falar o município, a cidade de cada um que estava se manifestando no chat, conversando com a gente. Eu já contei aqui pelo menos 14. Será que a gente chega aqui a uns 40 municípios, quase metade do que tem no estado do Rio de Janeiro? Seria bem legal, né? Contar os municípios das pessoas que estão nos assistindo. Olha que legal. Se chegar a 92, eu dou outro conteúdo a mais. Eu tenho que pensar até em conteúdo, né? Porque eu só trouxe um bônus. Mas, dependendo dos municípios aí, a gente até aumenta um pouco. Legal, Santo Antônio de Pádua. Eu tenho uma atuação na advocacia em Santo Antônio de Pádua. Olha que legal. Visitava Santo Antônio de Pádua uma vez por mês. Bem legal. Gosto muito de Santo Antônio de Pádua. Itaperuna. Olha, Milaine e Lohane. As duas de Itaperuna. Que legal.
São José de Ubá, zona norte do Rio. Rio das Ostras, olha que legal. Nosso quase vizinho aqui, né? Cidade muito próxima, cidade irmã de Friburgo. Queimados, Cabo Frio, Itaguaí. Ó, tem muito mais de 14, hein? Tem pelo menos uns 20 municípios. 22. Já bateu 22 municípios, olha só, olha, que legal. Contando com Nova Friburgo, Cachoeiras, Pavuna. Pavuna é bairro, né? Pavuna é bairro do Rio. Mas é tão grande quanto o município. Legal. Queimados, Magé. Legal, pessoal. Olha só que fantástico. A parte do conteúdo bônus, e a gente está chegando, a 165 ao vivo. A parte do conteúdo bônus, eu vou falar sobre isso. E aí tem algumas questões interessantes que a gente vai levar para a nossa vida. Por exemplo, quantos municípios tem o Brasil? Na verdade, o que é o município? Quantos estados nós temos? Para que eles servem? Quem representa os estados? O que é a União? Como que se chama o encontro dos municípios? É fronteira? Não é? O encontro dos estados. Se eu atravesso do Rio para São Paulo, eu atravessei o quê? Isso é legal, né? Isso é direito administrativo, isso é organização do Estado brasileiro. Isso é matéria do conteúdo lá de organização do Estado. Tá para vocês no conteúdo da PEMERG. E isso é difícil a gente encontrar bem definido nos livros, né? Magé tem bastante, hein? Ah, não é mesmo? A Renata colocou várias vezes. Guapimirim, Teresópolis. Gosto muito de Teresópolis também. Teresópolis é outra cidade que eu morei por um tempo. Legal. Seropédica. Miracema. Legal, pessoal. Então vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês no chat aqui para a gente dar uma animada. Mas vamos falar de princípios. Por que princípios é importante? Porque você vai fazer uma prova tanto de direito constitucional quanto de direito administrativo, cuja base é principiológica. O que eu quero dizer com isso? A Constituição de 88, ela tem uma base com carga... Tudo na Constituição de 88 é feito com uma carga de valor. Ela tem um valor em cada um dos seus artigos. E, às vezes, esse valor é tão importante que não está escrito expressamente. Ele está implícito no texto da Constituição. E eu vou dar um exemplo. Alan Anselmo perguntou lá no início da live se tinha alguém de Big Field. Agora tem, ó. Silva Jardim, legal. Vamos lá. Então a gente tem dentro da nossa Constituição os princípios que são expressos, ou seja, você lendo a Constituição, você vai encontrá-los expressamente no texto. E tem princípios da mesma hierarquia, com a mesma força, com os mesmos valores, que são chamados de princípios implícitos. Bom, mas se eles não estão escritos, de onde eles surgem? Eles surgem de uma interpretação do texto da Constituição. Seria o que a Constituição quer por trás das linhas escritas. Esses são chamados princípios implícitos e podem ser e devem ser utilizados como são utilizados os expressos. Um exemplo, princípio da proporcionalidade. Se vocês pegarem a Constituição, o texto da Constituição no editor de texto, digitarem Ctrl+L ou Ctrl+F, dependendo do editor de texto, para localizar uma palavra, escreverem lá proporcionalidade, vocês não vão achar. Mas é um princípio constitucional, é um princípio administrativo implícito, porque não está expresso, não está escrito na Constituição. Então vamos lá. Já sabemos que princípios nós temos os implícitos e os expressos. Legal. Não tenho dúvida que os expressos são muito cobrados. Por quê? Porque é o texto da Constituição. Quando se pede noções de direito administrativo, a ideia é que as questões sejam retiradas do texto da Constituição. E onde que eu encontro os princípios expressos? Vocês podem ter certeza que a prova abordará o artigo 37, caput, da Constituição. Por que eu escrevo assim? Caput, CRFB 88. O que eu quero dizer é, caput é cabeça, tá? Para quem não está familiarizado com a linguagem
mais jurídica, de referência a leis, caput quer dizer cabeça. Quando eu falo 37 caput, eu falo somente daquela parte inicial do artigo 37. Porque o artigo 37 tem muitos parágrafos, muitos incisos. Eu estou falando só da parte de cima. O artigo 37 é gigante. Então, somente a parte de cima do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Legal? E o que tem de importante nesse artigo 37? Ele traz para a gente os 5 princípios expressos mais cobrados e mais utilizados. Deixa eu só dar uma olhada no YouTube aqui. Acho que deu uma travada. Consegue conferir para mim? Deu uma parada de comentar. Então tá rodando aqui o... Pode ser a sua internet. Pessoal, vê se tá tudo legal aí na transmissão do ao vivo. Enquanto eu bebo uma água aqui. Ao vivo é assim mesmo, galera. Vamos que vamos. Legal, legal, legal. Pensei que tivesse... Se travou, voltou. Estamos resolvido. Então vamos lá. O que diz o artigo 37 pra gente? O artigo 37 traz os principais princípios expressos. São 5. Pô, mas eu vou ter que gravar esses 5? Infelizmente, a gente tem que gravar algumas coisas, decorar. Mas eu vou te dizer que isso aqui não é difícil. Por quê? Existe um método para isso. E um método que todo mundo que estuda para concurso vai gravar o método. Vou dizer para vocês que esse método às vezes veio na minha cabeça uns 10 anos que eu estudei essa parte inicial. Tá certo que eu relembro ele semanalmente por causa das aulas, mas isso fica gravado. E hoje eu vou ensinar 2 métodos que se chama de método mnemônico, que são junções das sílabas ou letras das palavras que você tem que gravar. E vocês não vão esquecer, eu garanto. Olha só. Para eu gravar os 5 princípios expressos do artigo 37, eu vou utilizar a palavra limpe. Tranquilo, né? Limpe é tranquilo. Mas o que significa a palavra limpe? Ela traz exatamente os princípios expressos da administração pública previstos no artigo 37. Vou escrever até de outra cor aqui. Primeiro princípio expresso que nós temos que saber: legalidade. Legal? E impessoalidade. Moralidade. Publicidade. E eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu garanto que, apenas sabendo o nome desses 5 princípios, vocês são capazes de matar mais da metade das questões sobre princípios da sua prova. Para vocês terem ideia, essa questão que nós vamos realizar não é uma questão de noções de direito administrativo, é uma questão de direito administrativo, ou seja, tem a capacidade de englobar mais temas de uma forma mais profunda. Ah, pessoal, esqueci de avisá-los. Quem quiser copiar, pode copiar. Acho que esse esqueminha aqui, isso aqui tem que ter, tá? No caderno. Printa a tela, copia. O limpe vocês têm que saber. Não tem como ir para a prova de direito administrativo sem saber o limpe, tá? Ah, mas eu queria saber o texto completo da Constituição. Não tem problema. Para quem gosta, quem quer aprofundar, quem quer ler esses princípios na Constituição, site do Planalto, vai no Google, digita Planalto. Ou melhor, digita Constituição no Google, só presta atenção se o site que vai aparecer em primeiro lugar é o planalto.gov. Aí você pode entrar. Ah, legal. Vou mandar o link. Manda no grupo de estudo da galera. Vou mandar depois o link para vocês. Que aqui vocês têm certeza que a lei é a lei original,
tá? Porque às vezes vocês pegam uma lei desatualizada de algum outro site, então aqui não tem erro. Aqui vai estar tudo atualizado, é a lei oficial do governo brasileiro, onde você tem o depósito lá de toda a legislação nacional. Então, muito bem. Copiado o link, já sabemos quais são os 5 princípios expressos previstos aí no artigo 37, no caput. Só com isso, pessoal, já daria para a gente matar mais de 50% das questões, como eu disse para vocês. Só que como essa questão que a gente vai resolver, ela é um pouco mais profunda, e como mar calmo não faz bom marinheiro, vamos aprofundar isso aqui, porque vocês vão ter, sem dúvida alguma, um conhecimento até de sobra para a prova nessa questão. Vamos lá. Rapidamente, legal? Porque isso aqui a gente, obviamente, fala com muito mais profundidade nas aulas, que a gente tem muito mais tempo. Pra vocês terem ideia, na última aula, na sexta passada, nós falamos em sala dos princípios expressos e implícitos. Todos previstos no edital. Todos. E aí, obviamente, a gente vai destrinchando, dando exemplos de um a um. Tá? Aqui não é o nosso foco. Aqui o nosso foco é saber o tema que vai cair, como que a gente faz para entender esse tema que é a cereja do bolo. Então vamos lá, rapidamente. O que é o princípio da legalidade? Na administração pública, pessoal, o princípio da legalidade informa ao administrador que ele está vinculado a fazer somente aquilo que a lei determina. Então vamos lá, eu vou ditar para vocês, obviamente depois para rever a aula vocês podem pausar, senão a gente vai ficar muito tempo no ditado, vou só repetindo, tá? Então olha só, é bom anotar isso, pelo menos esse conceito básico. Princípio da legalidade. E aí atenção, no direito administrativo, na administração pública, o princípio da legalidade quer dizer o seguinte, 2 pontos. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei permite. Ponto. Fica um conceito bem singelo. Dá para lapidar esse conceito, mas para a gente tá bom, para entender o que é legalidade. Ou seja, a pessoa, enquanto agente público, ela só pode fazer aquilo que a lei permite. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu vou comprar um item para minha administração, imagina uma prefeitura que vai comprar papel higiênico. Tem que ter papel higiênico, né? Como é que você vai na prefeitura e não tem papel higiênico? Como que a prefeitura compra papel higiênico? Será que o prefeito vai na lojinha ali embaixo, pega um dinheiro no caixa da prefeitura? Ah, é 100 reais. 100 reais pega ali, vai no carro, compra papel higiênico e traz para dentro da prefeitura? Será que é assim? Não, não pode ser assim. Por que que não pode ser assim? Porque existe uma lei que estabelece regras e mais regras para toda compra ou aquisição de serviço para a administração pública. E se você não seguir essa lei, vai dar um problemão. Que problemão é esse? Pode responder por improbidade, pode responder por crime. Então, olha só. O administrador, ele segue um trilho, como se fosse um trem. E que trilho é esse? É a lei. E se não tiver, e se o administrador tiver que tomar um caminho que não seja a lei não fala o caminho, ele vai se basear por princípios gerais do direito e sempre baseado no interesse público. Legal? Mas, em regra, o princípio da legalidade é cumprimento da lei. Pensem num trem sobre trilhos, e esses trilhos são as leis do nosso país que vinculam essa atividade administrativa. Legal? Muitas vezes, a gente tem o costume de falar que a administração pública é burocrática, engessada. Parte é pelo princípio da legalidade. O administrador público, ele fica angustiado em ter que cumprir tanta legislação. Mas ele também fica angustiado se ele faz um ato que não tem base em lei, porque ele vai responder pessoalmente. Ele vai ter responsabilidade sobre um ato praticado fora da lei. Mesmo que não seja, na visão de todos, um ato ruim. Mas se ele não cumprir todos os requisitos, ele pode ser responsabilizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo.
Enquanto servidor público, eu exerci um cargo chamado de secretário-geral da Câmara. Desculpe, secretário de controle interno da Câmara. O que é um secretário de controle interno? É a pessoa que cuida da regularidade dos processos administrativos. Então, nós tínhamos uma manutenção de micro-ondas. É um processo administrativo. Você vai abrir um processo administrativo, você vai falar por que aquilo quebrou, como quebrou, qual é o defeito. Você vai pedir o conserto daquilo, vai passar por um outro setor que vai cotar preço, vai fazer vistoria, ou seja, um processo. A gente vai ter uma questão de processo administrativo aqui bem legal. Tem que criar um processo administrativo para verificar se os atos estão corretos. E esse processo, todos os processos administrativos da Câmara, por exemplo, passavam por mim. Eu tinha que verificar a economicidade, legalidade, se aquilo tem que ser feito, se não tem que ser feito, se tem que buscar mais preço, está certo, tá errado. Então era um caos, era um caos. É um cargo bastante complexo de se exercer. E aí, em um determinado momento, a gente tinha uma regulação, existe uma lei no Estado que estabelece que o órgão público tem que limpar a caixa d'água de 6 em 6 meses. A Câmara tinha uma caixa d'água, tinha que limpar de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, de abrir um processo administrativo, dizendo o seguinte, a lei tal, a Câmara tem que limpar de 6 em 6 meses a caixa d'água. Tá bom. E aí você vai cotar preço para a caixa d'água. Em regra, você vai contratar a empresa mais barata, que vai oferecer o melhor preço, até porque ali não tem uma qualidade. Se a empresa está prestando aquele serviço, a qualidade é semelhante uma da outra, não tem um critério para você analisar a qualidade. Então, o melhor preço, quem for mais barato. Tinha empresa mais barata, tinha uma empresa que cobrava R$300 para limpar. Olha só, R$300. Só que essa empresa não tinha uma certidão que a legislação obrigava, uma certidão ambiental. Toda empresa que limpa a caixa d'água tem que ter essa certidão ambiental para prestar serviço público. A empresa que prestava serviço público cobrava 700, a empresa que tinha certidão cobrava R$700. Nos olhos normais, a população olhando de fora, se eu contratasse o de 300, eu estaria economizando dinheiro público. Olha que legal. Perfeito ato. Não, não está perfeito. Por quê? Porque eu só posso contratar uma empresa que tenha certidão, mesmo sendo mais cara. Eu tenho que seguir a legalidade. A lei pede a certidão. Se eu contrato uma empresa que não tenha certidão, eu posso responder depois, ser responsabilizado por esse ato, que apesar de mais econômico, descumpriu a lei. Olha só, esse é o princípio da legalidade do ponto de vista da administração pública. Legal? Dúvidas? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.